TV Batuíra Portugal, para lá do amanhã. Muito boa tarde a todos. Que Jesus possa nos abençoar com a sua paz, com a sua alegria, nos envolvendo a todos e trazendo-nos muita esperança na nossa caminhada com Ele. Vamos dar então início à nossa conversa, que pretende seja uma reflexão conjunta. Trazemos aqui o templo das bem-aventuranças. É um templo diferente. Não tem colunas, não tem paredes, não portas, não janelas. É em plena natureza que vamos localizar Jesus com a multidão que o seguia por toda a parte, porque gente sofredora que procurava alívio, carinho, amparo, curas, muitos doentes naquela época e doenças difíceis, como a lepra, que era uma doença muito comum naquela época. E então, a multidão, já o conhecendo, não prescindia mais da sua companhia. Perseguia-o por toda a parte, quer na travessia do mar da Galileia, quer nas cidades circundantes a esse mar, que não é mar, é de facto um rio, mas adquiriu esse nome, pelas aldeias, pelos locais, pelas praças, por todo o lado ele era seguido pela multidão. Vale a pena imaginarmos um pouquinho só o que seria este ambiente. Ouvindo Jesus, tentem sentir um pouco daquele ambiente, porque deveria de ser algo único, incomum. Estar com Jesus, escutá-lo, receber as vibrações portentosas, vigorosas que ele emitia no meio da natureza pujante, de vibrações, que tudo dava graças a Deus. Então, um ambiente extraordinário. Este é o templo das bem-aventuranças, que nós vamos ver já adiante o que é que Jesus ensinou naquele local, naquelas redondezas entre a natureza. Aqui temos um outro encontro de Jesus, num outro cenário, numa outra paisagem, mas ao fundo sempre o mar da Galileia. A multidão sempre em torno dele. Aqui uma nova imagem que nos mostra uma das travessias de Jesus no mar da Galileia e, como vemos, aqui a aguardá-lo já uma multidão, porque Jesus foi a grande esperança para aquela gente que o escutou, palavras únicas de amor, de tolerância, de compaixão, de amor puro, porque Jesus amava profundamente todas as criaturas, porque ele conhecia e conhece as leis de Deus na profundidade. Por isso, ele foi um dos emissários de Deus. Portanto, ele sentia o amor pelas criaturas tal como o Criador. E as pessoas sentiam isso. Nunca ninguém apareceu na Terra como ele. Ele foi único.
Então, temos agora, então, o cenário do Mar de Galileia, onde Jesus ensinou, curou, aliviou e ensinou como fazer a caminhada evolutiva para Deus, como sair do sofrimento, das reencarnações repetidas, difíceis, dolorosas. Jesus ensinou isso tudo. E foi através das bem-aventuranças que ele muito, muito ensinou. O cenário do Mar de Galileia surge em vários episódios da vida de Jesus, como o Sermão do Monte ou o Sermão da Montanha, porque ele sempre, ou com muita frequência, procurava a natureza para falar, não só com os seus discípulos, mas também a multidão que acorria a ele. Portanto, tudo em volta do Mar da Galileia aconteceram muitos episódios. A multiplicação dos pães foi também no monte. A pesca milagrosa, não sei se lembram do que foi a pesca milagrosa, em que os discípulos passaram a noite no mar para pescar, não conseguiram encontrar peixe, e Jesus apenas lhes disse: lançai as redes para o lado direito. Eles lançaram e os peixes foram tantos que eles não conseguiram elevar a rede de pesada que estava. A multiplicação dos pães também é outro episódio lindíssimo. Quando acalmou a tempestade, no momento em que os discípulos estavam no barco e Jesus adormeceu, e de repente levanta-se um vento fortíssimo e agita o mar. E eles ficaram aflitos e acordaram Jesus. E Jesus acalmou a tempestade. Portanto, travessias incontáveis de barco com os discípulos para atender multidões de sofredores e ignorantes da palavra divina. E ele andava de cidades e aldeias de ambas as margens ou distantes, aldeias distantes, localidades também distantes. O amor pelo Mar da Galileia é cultural e passa de geração em geração. E são locais turísticos lindíssimos atualmente. Locais mesmo a visitar. Trazemos aqui uma questão que Kardec colocou aos espíritos superiores acerca de Jesus. Qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir-lhe de guia e modelo? Viver de Jesus. Responderam eles. Jesus foi a personalidade única. E Kardec agora vai acrescentar algo sobre Jesus. E diz ele: Jesus é para o homem o tipo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo e a doutrina que ensinou é a mais pura expressão da sua lei, porque Jesus era animado pelo Espírito Divino e o ser mais puro de todos os que apareceram na Terra.
é algo de extraordinário se nós conseguíssemos entender o que de facto significa Jesus para nós. Quem era Ele, quem é Jesus. Portanto, Ele era a mais pura expressão da sua lei. Significa que Ele amava profundamente, cumpria profundamente as leis. Profundamente. E as leis, no fundo, são uma só. Elas resumem-se numa só. Eu digo numa só relativamente ao ser humano aqui encarnado, que é o amor. Tudo o que as profecias disseram, os profetas disseram, ensinaram, e as leis que foram ditadas a Moisés, foram todas resumidas por Jesus em duas só. Amar a Deus acima de todas as coisas, acima de todas as coisas, amar-los acima de tudo e ao próximo como a nós mesmos. Então, Jesus assim fazia. Ele era animado pelo Espírito Divino, ou seja, pelo Espírito do Criador. Então, nós temos que pensar e decidir em conhecer um pouco melhor Jesus. Porque é através dele que nós vamos chegar a Deus. Para compreendê-lo e amá-lo. Porque nós temos de compreender Deus, amá-lo, para lhe obedecer. Tal qual Jesus. Continua Kardec. Se alguns daqueles que pretenderam instruir o homem na lei de Deus, algumas vezes o desviaram através de falsos princípios, foi por se terem deixado dominar eles próprios por sentimentos demasiado terrenos. Sim, porque eles não eram espíritos puros como Jesus. Esses foram enviados por Jesus. Portanto, eles não eram Jesus. Eles não tinham um nível superior de elevação espiritual como Jesus. Por isso, eles não conseguiram cumprir com as suas missões, porque não é fácil. Jesus foi o único. E por terem confundido as leis que regulam as condições da vida da alma com as que regulam a vida do corpo. É evidente. São leis diferentes. Muitos deles apresentaram como leis divinas o que eram simplesmente leis humanas, criadas para servir às paixões e dominar os homens. E ainda hoje constatamos comportamentos semelhantes. Muitos ainda que querem orientar o homem, a criatura humana, utilizam subterfúgios enganadores como sendo leis vindas de Deus. E agora aqui vamos fazer só algumas passagens da análise do espírito Miramês na sequência destas questões. Tem a ver com estas duas questões. Apenas algumas. Diz-nos Miramês, o mestre dos mestres é realmente o modelo no qual os homens devem inspirar-se no sentido de caminhar com passos firmes em direção à luz. É o nosso modelo, absolutamente. A confirmar a afirmação dos espíritos superiores a Kardec, temos as palavras do próprio Jesus ao dizer à multidão: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Óbvio.
Pelo contrário, terá a luz da vida. Isto está registado em João, no capítulo 8, no versículo 12. Essa certeza espiritual encontra-se nas consciências de todos os seres. Vibra em todos os reinos da natureza. A doutrina espírita sem Jesus perdia o seu valor e desfazia-se nas brumas do tempo, esquecendo a sua fonte sustentadora de vida. Portanto, doutrina espírita sem Jesus não tinha corpo, não convencia, porque teorias há muitas. E a filosofia espírita, ela só tem vida porque ela nos fala do amor. Sem Jesus, ela não poderia existir. Não tinha sustentação. Vejamos outra afirmação no Evangelho. Estava no mundo, o mundo foi feito por seu intermédio, mas o mundo não o conheceu. Também registrado em João, no capítulo 10. Vejam, ele participou na construção do planeta. Então nós não conseguimos sequer imaginar a idade espiritual de Jesus e a sua evolução espiritual, para poder ter esta missão de construir um planeta. Jesus é, pois, a perfeição moral em todos os rumos de todos os entendimentos. E o maior fenómeno que ocorreu na face do planeta foi a sua vinda a ele. O espírito Miramês, ele fala com muita paixão sobre Jesus, porque ele o conheceu diretamente. Miramês foi aquele espírito que questionou Jesus o que fazer para ter a vida eterna. E Jesus começou-lhe a dizer o que ele deveria ter feito. E ele dizia, isso eu já o faço. E depois de ele ter dito que tudo fazia o que Jesus lhe dizia, Jesus acabou por lhe dizer, então, vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e segue-me. E ele não conseguiu, porque ele tinha muita riqueza e ainda estava apegado às coisas materiais. Ele conheceu Jesus, ouviu-o muitas vezes, porque ele já era um espírito também com alguma elevação, e, portanto, ele fala com muita recordação e saudade de ter tido a presença de Jesus e de o ter conhecido. Portanto, ele fala do que sabe, do que tem a certeza absoluta. Quanto aos grandes mensageiros enviados por Jesus, divulgaram os seus ensinamentos divinos apenas parcialmente, esquecendo muitos conceitos, mas fizeram alguma coisa e somos gratos pelos seus esforços em conjunto, obviamente. A entrega de Deus à humanidade por Jesus foi total. Portanto, aqui quer dizer que Jesus, ao falar de Deus à humanidade, ele o fez na totalidade. A doutrina moral saída dos seus lábios divinos tem a pureza que somente o amor universal pode dar. O amor universal é algo que também nós não entendemos. E quando Jesus encontra João Batista junto ao Rio Jordão, a voz dos céus afirmou:
esse é o meu filho em quem me comprazo. A voz que desceu foi a voz de Deus, em quem o Pai se compraze. Jesus era o Filho em quem ele se comprazia. A razão não pode negar os grandes feitos, nunca antes comparados pelo seu Verbo iluminado, tornando-o uno com o Pai. Então, mais uma explicação de Miramês acerca da superioridade divina que Jesus encerrava. E nós precisamos muito de estudar os Evangelhos, de ler os Evangelhos, de escutar os discípulos, o que eles dizem sobre Jesus, quem ele era, para despertar em nós o interesse para estudar e compreender, de facto, os seus ensinamentos. Porque se não formos capazes de os assimilar, nós andamos em círculo nas reencarnações, sempre tentando corrigir erros, que só parcialmente os conseguimos e voltamos novamente. Portanto, Jesus é absolutamente necessário nas nossas vidas. Não prescindimos de maneira nenhuma dele. Não podemos jamais negligenciar os seus ensinamentos. É um esforço próprio que temos que o fazer e cada um terá que o fazer individualmente. É uma caminhada. Eu vejo justamente para isso, para nos facilitar essa compreensão e essa caminhada, para que ela se faça mais rápida. Porque é absolutamente necessário. Ele é o único que nos pode, de facto, ensinar e despertar para tal. E agora vamos aqui escutar em Boa Nova, no livro Boa Nova, por Humberto de Campos, em que ele nos vai descrever um pouco o ambiente no monte, na encosta do monte, localizado bem perto de Cafarnaum. Diz Humberto de Campos no seu livro: o crepúsculo descia num deslumbramento de ouro e brisas cariciosas. Ao longo de toda a encosta, acotovelava-se a turba imensa. Muitas centenas de criaturas aglomeravam-se ali a fim de ouvirem a palavra do Senhor. Eram velhinhos trêmulos, lavradores simples e generosos, mulheres do povo agarradas aos filhinhos. Portanto, gente estigmatizada da sociedade, sofredora, infeliz, torturada. Eram essas as pessoas que necessitavam de Jesus. Entre os mais fortes e sadios, viam-se cegos e crianças doentes, homens maltrapilhos exibindo as verminas, que são as chagas da lepra, que lhes corroíam as mãos e os pés. Portanto, era esta gente sofredora, abandonada, ignorada, que procurava o consolo na presença de Jesus. Só a sua voz, ao vibrar, respondia por metade às necessidades daquela gente. Devia ser algo indescritível. Todos se comprimiam ofegantes, eles queriam todos estar junto a Jesus. Eles apertavam-se para estar o mais próximo de Jesus. A figura do Mestre surgiu na eminência enfeitada de verdura, na eminência, na grandeza da paisagem, do verde, ante os seus olhares felizes.
Jesus, pela primeira vez, pregou as bem-aventuranças celestiais, deixando perceber que se dirigia aos vencidos e sofredores do mundo inteiro. Era isso que Jesus lhes dizia. Eu vos amo, eu estou aqui por vocês. Eu quero que vocês se curem, se melhorem e vão sentir a felicidade junto a Deus. A sua voz caía como bálsamo eterno. Era um estímulo, era um alívio para aquela gente sofredora, porque nunca ninguém lhes tinha falado assim, nunca ninguém lhes tinha abordado amor, fraternidade e interesse por eles. Bem-aventurados os pobres e os aflitos, bem-aventurados os sedentos de justiça e misericórdia, bem-aventurados os pacíficos e os simples de coração. Então, quando Jesus terminou a sua alocução, algumas estrelas já brilhavam no firmamento como radiosas bênçãos divinas. Ninguém tinha pressa para se retirar. Enquanto Jesus estivesse e falasse, ninguém abandonava o local. Muitas mães sofredoras e oprimidas, com suave fulgor nos olhos, cheios de esperança, trouxeram-lhe os filhinhos para que os abençoasse. Anciãos de frontes nevadas pelos invernos da vida beijavam-lhe as mãos, encantados, gratos, felizes. Cegos e leprosos rodeavam-no com semblante sorridente e diziam: bendito seja o Filho de Deus. Jesus acolheu-os satisfeito, enviando a todos o sorriso da sua compaixão. Sim, Jesus sentia compaixão por todos eles. Ele conseguia ver a vida de cada um, a situação espiritual de cada um, e percebia o quanto eles ainda precisavam de sofrer para se libertarem das dívidas para com a lei de Deus. Ele sentia compaixão. Ele fazia a leitura de todos eles. E agora, então, vamos passar às bem-aventuranças que fomos buscar ao livro Sermão da Montanha, do Rodolfo Caligaris. Depois de contextualizado o ambiente do Monte das Bem-aventuranças por Humberto de Campos, nós vamos então finalmente entrar no tema propriamente dito. E vamos nós refletir sobre a análise que o Rodolfo faz sobre as bem-aventuranças de Jesus. E começa pela primeira. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Está registado em Mateus, aliás, todas as bem-aventuranças vão estar registadas em Mateus no capítulo 5 e nos versículos 3 a 12. Portanto, os pobres de espírito, eles terão direito ao reino dos céus. Os pobres de espírito são os humildes. São aqueles que já têm condições para aceitar com coragem e resignação todas as vicissitudes por que estão passando. E quando nós estamos em situação de expiação e de provas, se nós nos revoltarmos, nós já estamos perdendo mais de metade da reencarnação. Ou seja, ela não vai ser totalmente aproveitada. Portanto, quanto mais resignados e submissos nós formos, maior sucesso nós vamos ter com essa reencarnação. Porque ela é necessária assim, nessas condições. E nós necessitamos de compreender isso. Foi o que Jesus nos veio ensinar. Jesus destacou
em primeiro lugar, a humildade espiritual, porque a felicidade futura de cada indivíduo depende muito do conceito que faz de si. Portanto, saber ser autocrítico, perceber que erra, que errou e que terá de sofrer as consequências dos erros. Os erros são sempre contra as leis de Deus. Deus estabeleceu leis para que nós seguíssemos aqueles códigos e assim procedêssemos, porque isso era o melhor para nós. A felicidade depende disso, do cumprimento das leis de Deus. Realçou que esses são os que já aspiram à perfeição, mas reconhecem o quanto ainda são carentes da espiritualização. E isso, quando nós somos autocríticos, nós temos a capacidade de identificar em nós erros que não podem ser repetidos. Porque a nossa consciência nos acusa de imediato. Há uma intranquilidade interior, há um certo mal-estar, há uma certa infelicidade. É a nossa consciência nos acusando. Ninguém fica feliz quando comete erros. Mas os impulsos nos levam a isso. Depois nos arrependemos. Mas, de qualquer das circunstâncias, o facto de nos arrependermos não apagou o erro. Vamos ter que corrigi-lo. Essa é a lei. Então, identificarmos os nossos erros para não repetir é essencial. São bem-aventurados porque já têm a noção das suas fraquezas, tendências e débitos para com a lei divina, sentindo o impulso de multiplicar esforços para conquistarem maior progresso espiritual. Justamente, já têm a noção das suas fraquezas. E isso é essencial. Porque se nós não tivermos essa noção, não identificarmos em nós as nossas fraquezas e tendências, nós não nos corrigimos e vamos repetindo sempre os mesmos erros. E vamos sofrendo as consequências, obviamente. Então, conhecendo-nos a nós próprios, nós vamos estar mais vigilantes, temos mais cuidado, a refletirmos mais e orarmos. Orar é essencial, porque quando nós oramos pedindo amparo e inspiração, nós temos a facilidade de raciocinarmos e nos impormos antes aos impulsos, controlando-os. Nós devemos dar um tempo para raciocinar antes de decidir, seja o que for. Por exemplo, parar um pouco, pedir inspiração. Devo ou não devo? Faço ou não faço? Porque isso já é um despertar. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Choram agora porque estão expiando. A dor é muito difícil. Os problemas da vida são muito difíceis de aceitar, de encarar, com coragem, com resignação, sem revolta. Choram porque sofrem. O sofrimento é consequência da rebeldia ou ignorância da lei, que regula a evolução humana. A evolução humana é regulada justamente. É o sofrimento que conduz o homem ao lugar certo. Ele vai aprendendo por si próprio. Seja nesta ou em anteriores reencarnações. Então, o sofrimento não é um acaso, não é uma lotaria. As pessoas
ficam às vezes num sufoco, num receio de lhe surgir, como totoloto, uma doença grave. A pessoa fica preocupada, se algum familiar teve uma doença grave, a pessoa fica preocupadíssima, será que me vai também acontecer? Um dia também. E fica naquela preocupação. Então, o sofrimento, de facto, ninguém o deseja. Mas o sofrimento não foi criado pela lei. Foi o homem que criou o sofrimento pela rebeldia. Então, tenhamos atenção. Vejamos como é que é a nossa relação com os outros. Com os familiares, em casa, com os amigos, no trabalho. No trabalho, a situação é muito complexa. Muito. Aí, muitas situações comprometedoras as pessoas adquirem. Portanto, é absolutamente necessário muita vigilância aos nossos comportamentos, aos nossos pensamentos, às nossas ideias, aos ressentimentos, aos revanches, às perseguições aos outros, às ideias que fazemos dos outros, que quase sempre não são as reais, mas nós as criamos. Portanto, temos que ter muito cuidado. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. O que significa este herdarão a terra? Significa que eles não serão degradados da terra. Eles são mansos, eles podem ficar aqui. Eles não são retirados da terra. Retirados da terra serão todos aqueles que não se coadunam mais com a evolução que a terra está a adquirir. Há esse aspecto também. Há quem diga, agora não faço, faço na próxima. Na próxima pode já não ser aqui. Portanto, façamos agora o melhor. Aproveitemos a reencarnação, porque é a oportunidade que temos agora. Se a perdermos, quem sabe se não foi a única oportunidade que Deus nos deu. Para não passarmos a outro planeta mais inferior, muito mais inferior do que este. Então, herdaremos a Terra. É nessas condições. A Terra tem sido dominada pelos violentos em prejuízo dos mansos e cordatos. O mal tem imperado, é um facto. Mas está chegando o tempo em que não pode mais continuar assim. Sob o império do amor universal, pregado pelo Cristo, todos um dia nos relacionaremos como irmãos e não como adversários contra os quais devemos lutar. O tempo foge. Meu Deus, mas estamos muito atrasados. Tenho que avançar. A Terra vai passar por profundas transformações, quer físicas, quer sociais. Aliás, nós já presenciamos isso. Essas transformações, elas já estão ocorrendo e já há algum tempo. Todos os que não se afinizarem com essas transformações sofrerão a desencarnação em massa através de diversos eventos e serão atraídos para outros mundos, cujas condições de primitivismo estejam concordantes com os seus instintos e maus pendores. É isso. São degradados da Terra. Não voltam mais aqui. Isso. Neste milénio já estão reencarnando na Terra espíritos com provas dadas de firmeza no bem. Tem que se dar provas dadas. Tem que provar que já tem essa firmeza, já só faz o bem. Vejam que tem que se dar provas. Só depois de a lei de Deus ter a certeza que nós já estamos em condições, então
Adiante, passa-se adiante. Conhecerão uma nova era de paz e de felicidade, concretizando-se a promessa do Cristo. Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Bem-aventurados os que tenham fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Muita injustiça continua a ocorrer no nosso planeta. A evolução da espécie humana realiza-se sob múltiplos aspectos, passando cada ser por uma infinidade de provas e experiências, queiramos ou não. Portanto, isto é muito importante, nós temos que estudar o Evangelho, porque isto são revelações importantíssimas para a nossa evolução. Porque agora os tempos apressam-nos. Nós estamos nas últimas oportunidades. Não podemos deixá-las fugir. A Terra é um misto de escola, presídio e hospital, cuja população constitui-se de homens pouco evoluídos, aspirantes à aprendizagem das leis naturais, ou inveterados no mal, banidos, degradados de outros planetas onde existem condições sociais mais elevadas. São retirados, são degradados. Onde existem essas condições sociais já mais elevadas, eles não podem permanecer para não perturbar. Eles não evoluem e perturbam a evolução dos outros. Portanto, a Terra é um misto de escola, porque estamos a aprender a nossa transformação moral aqui, passando pelas tribulações, pelas provas, pelas expiações. Isso é uma escola, porque nos ensina. É presídio porque nós estamos presos no corpo. Nós somos prisioneiros do corpo enquanto aqui estamos. E é o hospital, porque estamos tratando das nossas mazelas espirituais. Através das provas e das expiações, obviamente. Assim, as palavras do Cristo referem-se aos que procuram, de consciência tranquila, seguir-lhe as pegadas, imbuídos da nova aspiração de orientar os seus atos segundo os altos ideais de justiça e retidão, respeitando os direitos dos seus semelhantes, obtendo o melhor resultado possível para a própria evolução e para o bem comum. Porque nós não podemos só pensar em nós. Nós não podemos ser egoístas. Nós temos que partilhar, pensar nos outros também. Porque se assim não for, nós não estamos a atingir os objetivos que a lei nos exige. Não somos só nós. Somos nós e os outros sempre. E às vezes os outros primeiro do que nós. E depois nós. Temos que pensar assim, porque é a lei que diz que tem que ser assim. É a lei que diz. E temos de obedecer à lei. Não temos alternativa. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Nós recebemos sempre na medida em que damos. Se formos misericordiosos, também iremos receber misericórdia dos outros, quando precisarmos. Ser misericordioso é compadecer-nos da miséria alheia, seja miséria material, nas formas de abandono, seja da enfermidade, da miséria espiritual, seja da miséria da imperfeição humana. Ser misericordioso é apiedar-nos das crianças órfãos ou abandonadas, interessando-nos pela sua sorte e contribuindo como nos seja possível, assim como olharmos pelos velhinhos desamparados. Ser misericordioso é, acima de tudo, suportarmos os defeitos daqueles que nos rodeiam. Como isso é difícil. Como isso é difícil. Porque nós só desejamos para o nosso lado o fácil. O fácil.
suportarmos os feitos daqueles que nos rodeiam, relevarmos as ofensas, outro aspecto muito difícil para nós. Nós não deixamos passar as ofensas. Como nos ofendemos? O nosso orgulho é uma montanha. Renunciarmos a todo e qualquer propósito de vingança. Como isso é ainda forte e latente em nós. Então, tudo isto são situações. Não guardarmos ressentimento, outro aspecto. De coisa alguma. E estarmos sempre prontos a servir, seja lá quem for. Então vejam, temos aqui matéria muito difícil e que não podemos descuidar dela. Porque se isto não for interiorizado e colocado em prática, o que é que podemos aguardar? O que é que podemos esperar? Jesus Cristo considera bem-aventurados os que usam de misericórdia, porque, segundo a lei, cada um recebe exatamente o que dá, para que todos aprendamos a regra áurea que nos diz para fazermos aos outros o que gostaríamos que nos fizessem. Sempre assim será. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Só os limpos, só os puros têm acesso a Deus. Jesus ensina-nos então que impureza do coração não significa só malícia e abuso dos prazeres sexuais, mas também insensatez, orgulho, egoísmo e outras falhas morais, cujas manchas são bastante difíceis de remover. Enquanto não nos desembaraçarmos de pensamentos vulgares, de linguagem descuidada e de ações desonestas, no sentido amplo do termo, adquirindo a candura, a humildade e a simplicidade da criança, não reuniremos condições para ver Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Obter esse estado de graça divina exige a extinção do orgulho e de todos os desejos egoístas, porque são esses sentimentos inferiores que inspiram todas as discórdias e promovem todas as lutas que se verificam na face do planeta. Não dá para nós falarmos muito, temos que avançar. O tempo não dá. Enquanto não haja pacificação individual, enquanto os homens não se sentirem harmonizados intimamente, começa tudo cá dentro. Os conflitos exteriores, tanto no ambiente doméstico quanto no meio social, hão de subsistir fatalmente. Bem-aventurado aquele que, numa busca pessoal, descubra o seu Cristo interno. E, renunciando ao seu pequenino ego humano, unifique-se com ele. Alcançado esse estado de alma, dominará o ambiente exterior. Nada o perturba. Quando atingir este estado de alma, nada exteriormente a ele, em torno dele, o perturba. E onde quer que se encontre, mesmo sem dizer palavra, simplesmente com a sua presença, influenciará beneficamente os que o rodeiam. Era assim Jesus. Jesus beneficiava só com a sua presença. Os seguidores do Cristo devem dar-se a conhecer pelos esforços que empreendam em favor da paz. Se assim o fizermos, se adquirirmos a qualificação de pacificadores, mereceremos ser chamados filhos de Deus, bem como a glória de sermos participantes da paz celestial. Já estamos quase próximos do fim. Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor à justiça, porque deles é o reino dos céus. Se houve alguém na terra que se devotasse inteiramente à causa da justiça, a ponto de ser chamado justo dos justos, esse alguém foi Jesus, o Cristo. Jesus, sabendo que o planeta era dos menos evoluídos na hierarquia dos mundos, de grande atraso espiritual, preveniu os seus discípulos
clara e repetidamente, de que outra coisa não deveriam esperar, senão calúnias, injúrias e perseguições. Foi de facto o que aconteceu. Por me seguirdes, sereis açoitados nas sinagogas, arrastar-vos-ão à presença de governadores e reis. Por causa do meu nome sereis odiados por todos, e chegará a hora em que todo aquele que vos matar julgará prestar um serviço a Deus. Vejam a condição do ser humano. Em que situação o ser humano, situação evolutiva o ser humano se encontra para tomar estas atitudes. Todos os idealistas que tenham se esforçado para que o nosso mundo progrida moral, política ou mesmo materialmente, sempre se defrontaram com acérrimos e cruéis opositores, que não hesitaram em lançá-los às fogueiras, passá-los à espada, trucidá-los por instrumentos de suplício, encerrá-los em masmorras, excomungá-los para manterem regimes ou sistemas dos quais eram beneficiários. E isso ainda hoje ocorre, infelizmente. Tudo isto que ocorre, infelizmente. Aos que lhe partilhavam os anseios de justiça, exortava-os dizendo: não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Porfiai até ao fim. E quantos, a exemplo do Cristo, sofrem perseguição por amor à justiça, são de facto bem-aventurados. E são muitos os que são tratados com muita injustiça. São muitos ainda. Porque a consciência do dever bem cumprido comunica-lhes aquela doce paz e deleitosa alegria espiritual. Conclusão. As bem-aventuranças que o excelso mestre declamou no monte constituem uma mensagem divina aos homens, de todas as raças e de todas as épocas, destinada a servir-lhes de roteiro rumo à perfeição. Elas definem as qualidades de caráter que devemos desenvolver se quisermos um dia penetrar no reino dos céus. Que são a humildade de espírito, a mansuetude, o anseio de justiça, a misericórdia, a pureza do coração, a pacificidade, a renúncia, etc. Para todos os que se esforçam sinceramente, no sentido de conquistar tão preciosas virtudes, o Cristo tem palavras de bênçãos e de encorajamento. Sim, se nós quisermos, nós teremos o encorajamento de Jesus através dos benfeitores espirituais que nos acompanham. Folgai e exultai, porque aos olhos de Deus mais vale ser odiado do que odiar, ser ofendido do que ofender, ser perseguido do que perseguir. Sofrer tais agravos por amor a Jesus é uma grande glória. Quanto mais rudes e dolorosos os golpes recebidos, maior será a recompensa nos páramos celestiais. A conduta do estudante da verdade muda completamente ao encontrar Jesus. Então nós temos urgência em encontrar Jesus. O conhece a ti mesmo de Sócrates é o lema do cristianismo. O Cristo veio ao mundo para os estropiados, os famintos, os encarcerados e os sofredores. Somente. Porque estes eram os que necessitavam. Os outros são os orgulhosos que ainda têm muito que aprender. Esses o tempo lhes vai ensinar. E os que estão esgotando o karma pela terapia da expiação, contra as ações que praticaram, encontram-se pagando o que devem à contabilidade divina e sentindo o alvorecer dos planos de luz que os aguardam. Já. Muita paz com Jesus. Desejo que tivessem aproveitado, que levem esta reflexão com o desejo de trazerem Jesus para os corações. E será a melhor companhia que podemos ter. Muita paz e um bom fim de semana. E Jesus com todos nós. Eu quero tirar isto. O João tira. Então vamos preparando para a prece final. Se sentirem mais confortáveis, poderão cerrar
os vossos olhos, portanto, sentem-se de uma forma confortável e vamos dirigir a Jesus e vamos lhe agradecer por tudo isto que a nossa companheira e amiga, com toda a sua bondade, pesquisou e nos trouxe para nós este estudo tão importante. Trouxe-nos o diagnóstico e trouxe-nos a receita das leis do Pai. E assim dirigimos-nos a Jesus, esse Mestre excelso, o Mestre de cada coração, a nossa gratidão imensa pelo seu exemplo, pelo amor que tem a toda a humanidade, que se dispôs, por amor a nós, vir até a este planeta e mostrar aos homens a sua dedicação a todos nós, tornando-se humano como nós, mostrando a sua simplicidade, a sua compaixão, a sua misericórdia e dispondo-se a lutar, a viver, a sofrer como nós, e deu-nos o exemplo como superar tudo isso através das leis do Pai. Obrigada por esta reencarnação e guardemos no nosso coração e ponhamos em prática todas estas lições que foram aqui trazidas e que aos poucos consigamos trabalhá-las no nosso coração, no nosso íntimo e nos melhorarmos para não voltarmos um dia a ter mais dívidas e estarmos num planeta mais inferior. Pedimos a Jesus que nos ajude a progredir e pormos ao seu dispor, aliás, ao nosso dispor e dos nossos irmãos, de toda esta humanidade, a nossa boa vontade, fazendo em primeiro lugar aos outros tudo aquilo que gostamos que nos façam a nós. Obrigada, Senhor Jesus, por todas as bênçãos aqui derramadas neste salão, a encarnados e desencarnados, assim como todas as bênçãos derramadas na sala do passe, a todos os nossos irmãos que ali adentraram, deste e do outro lado da vida. E obrigada a Jesus por esta casa que nos acolhe com todo o amor, com toda a disponibilidade e que nos traz ao nosso conhecimento e que divulga o roteiro do caminho divino que está à nossa espera para o nosso progresso e para sermos felizes. Ficai connosco, Jesus, hoje, agora e sempre, e que assim seja. Um bom fim de semana, não se esqueçam das vossas águas. Obrigada. TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã.